Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. Estamos hoje recebendo Thiago Roso aqui no nosso estúdio, mas logo mais a conversa vai ser depois do nosso intervalo comercial. Em 2 minutinhos a gente retorna e aí sim, conversamos com Thiago Roso. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Olá, estamos de volta e agora sim, vamos conversar com o nosso convidado, Thiago Roso. Muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui conversando conosco, dedicar um pouquinho do teu tempo, que sei que é curto, né? Já que tu tem algumas atividades. A gente vai conversar sobre todas as atividades hoje. Mas gostaria de te agradecer por dedicar um pouquinho do teu tempo para conversar conosco nessa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thales. Sempre um prazer muito grande. Essa primeira experiência aqui na Sala 203, é isso, né? Isso. Muito grato pelo convite e estamos aí à disposição. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho. Thiago, vamos falar um pouquinho da tua história. Tu é natural de Montauri, né? De Montauri, exatamente. Tu nasceu lá no interior, na cidade. Vamos falar um pouquinho também das tuas raízes. Sim. Eu sou natural de Montauri, moro lá desde que nasci. Família de agricultores. A gente tem, inclusive, atividade rural até hoje. Família com 3 irmãos, né? Eu e mais 3. E o pai e a mãe, e enfim, a gente nascemos ali em Montauri, a família é dali, não veio de outro lugar, estabelecemos nossas raízes ali, e a nossa história toda se passa por essa cidadezinha aí chamada Montauri. Também, então, tu nunca concorreu a cargo político, né? Porque Não. na família tem tradição política também, né? Tem, o meu pai mais gosta bastante da política. Quando as pessoas me perguntam, eu costumo dizer que não é para desejar o mal para as pessoas, né? Então, nunca concorri, também não tenho essa pretensão, tá? De concorrer a cargo público. Muito embora, sem falsa modéstia, eu percebo que existe um certo anseio de algumas pessoas que eu sigo por esse caminho, mas num horizonte de curto prazo não tenho a menor pretensão de seguir por esse caminho, não.
Tu é formado em advocacia, né? Em direito. Uhum. Como é que surgiu o direito na tua vida, na tua história? Como é que tu se envolveu, né? Tu falou que tu é de família de agricultores, mas como é que tu saiu do interior, né? Para ser advogado? Não saiu, porque ainda permanece lá, né? Mas resolveu surgir essa possibilidade de ser advogado, estudar, buscar conhecimento. Soa um pouco estranho, porque a minha família, não só os pais, irmãos, enfim, mas as pessoas mais próximas da família, eu não tenho nenhum vínculo com a área jurídica, nenhum parente, nem nada nesse sentido. A verdade é que eu acabei fazendo o meu ensino médio no colégio agrícola de Sertão, né? E aí fiz toda a formação lá, ensino médio e técnico junto. Na época, inclusive, era um sistema de internato, né? A gente morava lá na escola, então eu passei 3 anos lá da minha vida em Sertão, 3 anos muito bons, inclusive. E aí, no período que eu saí de lá, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Eu queria muito sair do país para fazer um estágio, ter uma experiência internacional, por inúmeras razões. E aquele era um momento que eu identifiquei que eu precisava fazer. É aquele tipo de oportunidade que aparece, se tu não faz naquele momento, provavelmente tu não vai fazer depois e ela também não vai surgir de novo. E surgiu, aí eu fui atrás, enfim, eu tive a primeira tentativa foi para os Estados Unidos, mas foi um período que justamente no ano de 2008, vocês vão lembrar que a gente teve essa grande crise do subprime e tudo mais que teve lá nos Estados Unidos, eles não estavam aceitando muita gente para ir para lá trabalhar, que esse era o meu foco, não era para ir estudar, era para ir trabalhar lá. E aí eu tive o meu visto negado, assim como os demais colegas que foram na época em razão disso. Mas eu não desisti, acabei seguindo e aí surgiu a oportunidade de fazer no Canadá. E aí no ano de 2009, eu consegui, 2009, consegui ir para lá no início do ano e voltei praticamente no Réveillon. Aí como eu voltei no final do ano, eu não tive tempo hábil para fazer vestibular e entrar na faculdade. A minha ideia inicial, inclusive, era voltar para o Canadá. Eu vim para cá, para o Brasil, ia fazer uma visita aqui para os meus pais, já tinha emprego e vínculo firmado lá no Canadá. Eu ia voltar para lá para ficar o ano de 2010 todo lá trabalhando também. Mas aí, depois que eu cheguei em casa, em conversas com o pai, a mãe, o pai em especial, ele acabou achando melhor iniciar a atividade acadêmica, ir para os estudos e abandonar essa vida de aventureiro aí. E aí, como eu não tive tempo para fazer vestibular, fiquei um período ali estudando, fazendo cursinho e tal, até a metade do ano, quando abriu a vaga para fazer vestibular. E nesse período, eu justamente aproveitei para, como eu estava indo para Passo Fundo todas as noites estudar no Garra, eu aproveitei para, já que eu vou ter esses 6 meses, eu vou decidir exatamente aquilo que eu quero, né? Porque não adianta a gente entrar numa atividade acadêmica e no meio do caminho achar que aquilo não é aquilo que a gente realmente queria e tudo mais. E depois de estudar e tudo mais, eu decidi que eu ia seguir nessa área, por inúmeras razões, mas que acho que nem cabe aqui citar, mas eu disse vou seguir nessa área do direito. E aí fiz o vestibular na metade do ano e passei, e aí comecei a cursar lá em Passo Fundo mesmo, porque aqui na Universidade de Casca não tinha vestibular de inverno. E aí acabei me formando na área e acho que foi, assim, eu costumo dizer se a pessoa teve a decisão correta ou não, eu costumo fazer a pergunta, se tu pudesse voltar atrás, faria de novo? Eu faria, então acho que foi a decisão certa, né? Então por isso que eu acabei indo para essa área jurídica ali. E depois também acabei, lógico, gostando muito da atividade acadêmica, eu gosto bastante de estudar, eu gosto de ler e tudo mais. E aí segui depois da graduação para especialização, para mestrado e assim por diante. E atualmente tu tem escritório, né? Isso. Atua. Isso. Aí no ano de 2016, que foi quando eu me formei, terminei a faculdade em 2015, né? Em 2016 eu já comecei a trabalhar junto com o Cleriano e o Elton, que são meus sócios até hoje. Hoje tem o Bruno também na nossa sociedade. Então abrimos um escritório em Montauri, eu e o Cleriano, com o Elton junto, o Elton Iscariote, que é o nosso sócio de Nova Alvorada. Ele já tinha um escritório lá, então hoje a gente é sócio dos escritórios de Montauri e de Nova Alvorada. E aí de lá para cá a gente seguiu essa parceria até hoje. Eu acabei entrando numa pós-graduação logo na sequência, quando finalizei a minha graduação, eu já entrei na pós. E aí segui nessa atividade acadêmica. Aí conheci alguns professores lá do programa de pós-graduação e fui me identificando e tudo mais. Logo entrei numa turma de mestrado também. Era como aluno, como é que eles chamam? Aluno convidado. Tu vai, faz um semestre,
Se achar que vai, tu vem e faz a prova depois para passar. E foi isso que eu fiz. Entrei como convidado um semestre, no mesmo período que eu estava na pós-graduação. Aí depois fiz o processo seletivo e passei no mestrado da UPF. Quando eu estava finalizando o mestrado da UPF, surgiu também uma oportunidade de fazer um mestrado na Espanha, porque os nossos coordenadores ali do PPG do Direito da UPF, em alguma medida, têm uma relação forte com a Universidade de Itajaí, a Univale, e eles lá têm um programa extensivo para o pessoal do mestrado da Univale com a Universidade de Alicante da Espanha. E aí surgiu a oportunidade para algumas vagas da UPF. E aí eu consegui me inscrever e consegui ir para lá. Então eu fiz um mestrado também lá na Espanha no ano de 2019. Fui para lá e fiquei 2 meses e pouco fazendo atividade presencial lá, num curso intensivo, e depois a gente seguiu alguns meses trabalhando em EAD para poder finalizar o curso. Então, tu tem uma experiência internacional considerável. Eu viajei um pouquinho, mas não foi tanto, tá? Mas é bom sempre esse bom. Intercâmbio, né? Sem dúvida. Porque tu tem um intercâmbio não só de conhecimento, mas também um intercâmbio cultural. Uhum. E isso, com certeza, tu deve ter aprendido muito lá, né? Assim, eu costumo falar, para quem me pergunta, e isso não acontece, acontece até com frequência, de pessoas pedirem, olha, eu estou com interesse de fazer um intercâmbio, assim, o que tu acha? Assim, em linhas gerais, independentemente do curso que tu vá fazer, vamos pensar no Canadá ou na Espanha, como foi o meu caso, o simples fato de tu ir para lá, se estabelecer lá, conhecer uma cultura nova, a forma como as pessoas levam a vida por lá, a forma como as coisas acontecem lá, viver isso lá, já vale a pena, né? Se tu puder agregar com alguma coisa, como o caso do mestrado, por exemplo, sem dúvida nenhuma é muito proveitoso. Eu tive essas 2 oportunidades ali que certamente foram assim, grandes divisores de água. Para mim, não no sentido de vai mudar a personalidade que a pessoa não é isso, né? De forma alguma. Mas amplia um pouco a visão das coisas, né? Então, eu, para mim, tiro isso como um grande proveito. Eu acho que fui feliz de ter essas oportunidades e o ideal seria que todos tivessem. Mas também tem que saber aproveitar, né? Então, como eu falei, oportunidades às vezes aparecem num determinado momento que se tu não agarra naquele momento, ela não vai surgir de novo. Então, vamos pensar hoje, já estou estabilizado com família, filhos, então eu não poderia fazer isso. Vou sair e vou ficar 1 ano fora. Então, são momentos. A oportunidade surgiu naquele momento, aproveitou. Se não aproveitou, não volta mais, né? Então, fui feliz nesse sentido. Soube aproveitar o momento, soube a hora certa. Exatamente. Tiago, vamos falar um pouquinho também do teu escritório que tu vai abrir ou está em negociação, né, para abrir aqui em Serafina Correia. Não sei em que pé tá, se já tem datas, não tem datas, mas tu tá abrindo um escritório aqui em Serafina, né? Sim. É bom lembrar que eu tenho um escritório aqui, né? Isso, mas tá abrindo, tu tem, vamos falar do outro escritório também, das 2 atividades, né? Sim. Porque tu tem um escritório, né, que é advocacia também, mas com consórcios, né? Isso, investimentos, né? Isso, mas são separados, né? Cada um... Um é independente do outro. Mas falando um pouco sobre a questão da atividade jurídica, né, de advocacia, sim, eu estou abrindo um escritório aqui em Serafina, agora por várias razões, né? Na medida em que eu abri o outro escritório, que vai fazer 3 anos aqui, que é esse de consórcio, eu fui criando um vínculo aqui com a cidade de Serafina, que é um lugar que eu adoro, viria facilmente morar para Serafina se eu não fosse de Montauri, lógico, né? Mas que na medida em que foram surgindo oportunidades aqui e tudo mais, eu entendi que fazia sentido eu estar mais tempo aqui na cidade de Serafina. Então eu aproveitei para, o que eu vou fazer? Eu vou levar a minha atividade da área jurídica para lá. Então, já que eu pretendo ficar mais tempo em Serafina, que eu possa conciliar também nesse sentido. E foi aí que eu fiz uma reunião com os meus sócios de lá e demonstrei esse interesse. Olha, eu tenho pretensão de ir para lá, né? Então, eles compreenderam. A gente vive em momentos distintos, né? Os meus sócios são mais velhos do que eu, com exceção do Bruno. A gente tem propósitos distintos, né? E eles compreenderam, foram sensíveis com relação a isso. E eu estou abrindo esse escritório sozinho aqui em Serafina, que está praticamente pronto já. Eu acredito que a partir do dia 20 eu vou estar trabalhando aqui todas as tardes. Então, trabalho de manhã em Montauri e de tarde eu venho para cá, para Serafina. Então, todas as tardes tu vai se dedicar ao escritório. Mas também tu tem uma outra atividade, né? Que é investimentos, consórcios. Vamos falar também sobre essa atividade de vocês, né?
A atividade dos consórcios foi um negócio que surgiu por acaso. Não é algo que eu fui buscar, que eu me identifico com o consórcio, não. Foi em decorrência de inúmeras negociações, que por razões que não cabe mencionar, eu acabei adquirindo uma carteira de clientes de um escritório da HS Consórcios. Um escritório bem antigo, inclusive, que já fechou e que não é daqui. E quando eu me deparei com essa situação, eu estava com uma carteira de clientes ativos da HS Consórcios, que poderia me trazer frutos, evidentemente, mas o que eu precisaria trabalhar em cima dessa carteira. Não bastava eu simplesmente ter essa carteira de clientes. Então, foi a partir desse momento que eu decidi, olha, vou me dedicar um pouco para ver se eu consigo montar um negócio nesse sentido. E aí fui para Dois Irmãos, conhecer a administradora, que é a HS Consórcios, e o Grupo Erval como um todo é de Dois Irmãos, né? A HS Consórcios é um ramo de negócios do Grupo Erval, que são mais de 20 marcas, né? Um exemplo, Lojas Taqui, por exemplo, é um ramo de negócios, Colchões Erval é um ramo de negócios, e a HS Consórcios, assim como vários outros, também é um ramo de negócios. Conheci o pessoal lá, me apresentei também, eles também vieram para cá, a gente analisou a cidade de Serafina Corrêa, se comportava o escritório e tudo mais, e no fim deu certo, eu consegui uma representação comercial da HS Consórcios, a gente chama isso de corretor autorizado. Então hoje aqui em Serafina Corrêa eu sou o corretor autorizado da HS Consórcios. Porém, abrindo o escritório, certamente isso iria tomar tempo, era um assunto que em grande medida eu não dominava, muito embora eu sempre investi em consórcios, sempre achei que fosse um investimento de consórcios. Eu sei que alguns vão dizer que em consórcio não é investimento, mas eu até provaria que sim. Ele te traz uma assimetria muito convidativa, na medida que ele te expõe a um risco que potencializa os teus ganhos. Sempre gostei disso, por isso que eu sempre tive consórcios. E aí montei o escritório aqui. Na verdade, eu acabei conversando com o Éder, que é meu gerente aqui no escritório, que era quem tinha expertise no assunto, trabalhava há anos já com consórcio em Passo Fundo. Eu disse, olha, vamos topar o desafio de tocar um escritório em Serafina Corrêa? Aí ele veio para cá, a gente sentou, enfim, alinhamos todas as coisas, e ele veio morar para Serafina, a gente abriu o escritório. Montamos uma equipe para trabalhar, e está ali até hoje, né? As nossas expectativas iniciais, elas foram atingidas e superadas, sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem tido bastante sucesso com o escritório aqui em Serafina. Acho que a cidade, de modo geral, entendeu que não era nenhuma promessa, era algo tangível, é uma coisa concreta, é um negócio sério. É lógico que nós, e eu sempre falo nós porque é a minha equipe que toca esse escritório, nós também não éramos conhecidos aqui em Serafina. De modo geral, pessoas jovens, então investir com piazada, assim, meio complicado. Tem aquele velho preconceito, né? Fica um certo preconceito. Isso a gente já sabia, isso estava mapeado desde o início. E a nossa intenção, o nosso raciocínio era vamos implementar uma cultura diferente aqui, no sentido de que vamos mostrar que nós estamos aqui para levar para o nosso cliente algo que nós entendemos que faz sentido, que é bom para eles, que é sério acima de tudo e que gere a segurança que o cliente precisa para poder fazer um investimento em consórcio, que no final das contas é de muito longo prazo, né? O consórcio é uma coisa que tu não consegue ir ali investir por um mês, 2 meses, eu vou fazer uma carta por um mês, né, e depois vou tirar. Não dá. É um investimento que tu é muito bem programado para atender exatamente aquilo que tu pretende, mas de longo prazo. E o longo prazo, ele anda de mãos dadas com a segurança. Então, tu não vai assumir um compromisso de longo prazo se tu não tem a segurança. E aí, por isso também que eu me preocupei muito em conhecer a administradora, para mim também ter a segurança de que a administradora iria estar ali daqui 5, 10, 15, 20 anos. E, de fato, é uma administradora muito sólida, muito, muito segura. A HS Consórcios está no mercado aí há quase 40 anos e tem sido líder na grande maioria das iniciativas que têm se tomado em cima do produto consórcio. No ramo de imóveis, por exemplo, a HS Consórcios é a administradora independente, a maior administradora independente do Brasil. Ela perde para alguns bancos, mas aí o banco já não é uma empresa independente, né? O banco, a gente sabe que tem muito mais capilaridade, então a carteira de clientes dele vai ser muito maior. Também não seria
correto uma disputa entre particular e banco, né? Fica um pouco desproporcional. Mas entre as independentes é a maior administradora do país, né? Então, dado o tamanho dessa empresa HS Consórcios. E o consórcio também, para quem quer investir, pode investir um valor menor, né? Investe o valor, vai pagando aos poucos por mês. Se tem sorte, pode, né, ser contemplado, né, antes. Ou, se não tem sorte, né, pode investir também, né, um valor, retirar os valores antes e, se não, no final, vai ter o valor que pagou, né? Eu acho que uma palavra que tu comentaste, que é a sorte, né? A sorte, eu costumo entender que a sorte não é que a pessoa tem sorte ou não tem sorte. Tu tem que ver se tu está exposto à sorte ou se tu não está exposto à sorte. E o consórcio, ele é um investimento, e agora entrando nesse assunto, ele é um investimento por que motivo? E aí depois vai entender por que a questão da sorte. Vamos pensar o seguinte, se tu vai contratar um crédito, vamos pensar o que eu fiz pro meu pequenininho, que é o Pedro, que nasceu agora há pouco. Eu fui fazer uma comparação entre fazer uma previdência privada para ele, com resgate daqui a 18 anos, 17, porque um já passou, ou se eu investiria num consórcio. Qual dos dois caminhos é mais convidativo? Aí fui até o Sicredi, que é o banco que eu trabalho, e eu disse, me apresentem aqui uma proposta para mim, investir um valor X, vamos chutar aqui, tá, R$500 por mês, para o meu filho resgatar lá quando ele tiver 18 anos de idade. Qual que é o objetivo? O objetivo é a formação acadêmica dele a partir daquele momento, adequada, então que esteja lá uma reserva para isso. E me apresente, que depois eu vou fazer um comparativo com aquilo que eu entendo como investimento na área do consórcio. O banco me ofereceu o investimento mais convidativo na razão deles, na visão deles, para atender os objetivos, seria uma previdência privada programada nesse sentido. Qual que é a questão? Numa aplicação de previdência privada pura e simples, você vai botar o teu valor mensal lá, R$500 esse mês, ele vai estar rendendo um determinado valor. No mês seguinte, mais 500, ele vai render sobre o valor dos 1.000 mais o rendimento do mês anterior. E assim por diante. Isso quer dizer o quê? Tu tem a previsibilidade, dentro de alguns parâmetros que tu estabelece de remuneração dentro desse período, daquilo que tu vai retirar daqui a 18 anos. Então, é algo muito previsível. Está ali, tu sabe mais ou menos, com uma margem de erro muito pequenininha. Durante esses 18 anos, não vai acontecer nenhum evento no meio do caminho que vai te potencializar o ganho. Quer dizer, durante os 18 anos, tu vai seguir uma curva ascendente linear com o teu investimento. Claro que se a gente for entrar na questão dos juros compostos, essa curva ela tende a empinar na medida que o tempo vai. Mas vamos pensar que ela vai ser uma curva crescente linear, porque no meio do caminho não vai acontecer nenhum evento que pode potencializar o teu ganho. Ponto. Aí trouxe isso para o consórcio. Bom, vou fazer o mesmo investimento. R$500 por mês eu vou investir numa carta de crédito. Então, eu fiz uma carta de crédito. Vou chutar um exemplo aqui, tá? Não que seja essa. De R$100 mil, com uma parcela de R$500 por mês, prazo 18 anos para pagar. Primeiro mês, pago minha parcela. Rendeu alguma coisa? Não rendeu nada. Segundo mês, pago a parcela e vou pagando minha parcela todo mês. O grupo do consórcio, na HS em especial, mas as demais administradoras funcionam da mesma forma, a cada aniversário de 12 meses, ele vai ter um reajuste do grupo. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa que se programa para comprar alguma coisa, vamos pegar um exemplo simples, eu quero comprar uma moto. Que moto tu quer comprar? Quero comprar uma moto que custa hoje R$30 mil. Beleza, vou te vender um consórcio aqui para 5 anos, quando tu contemplar, tu compra a moto. Só que tu contemplou lá no 4º ano, tu é um azarado. Aqueles 30 não serve mais para comprar a moto, porque a inflação corroeu o teu poder de compra. Então, o consórcio ele atualiza a cada 12 meses o saldo devedor e o valor do teu crédito, para preservar o teu poder de compra. Então, nesse caso do nosso investimento, agora voltamos para o exemplo do Pedro, dos R$500 por mês, a cada aniversário de 12 meses, ele vai corrigir o meu crédito. O que ele aplica? Na HS Consórcios e o INCC, como é uma carta de imóvel, Índice Nacional da Construção Civil. Foi 5%? Corrigiu o meu crédito em 5. Era 100 mil, agora é 105. O meu saldo devedor era 100, agora acompanha também. Só que na medida em que o tempo vai passando, o saldo devedor vai ficando menor. Então, o que corrige aqui sempre é menor do que vai corrigir aqui, porque o teu crédito sempre é maior. E o saldo devedor sempre é menor. Então, corrigiu, beleza, eu tive esse ganho, vamos pensar, durante um ano, porque ele fez uma correção de 5%.
vamos comparar com o investimento aqui, perdi, aqui deu 9% de remuneração, mês a mês, beleza. Vamos para o ano seguinte, segue a mesma ideologia. No ano seguinte fui contemplado, né? Vamos pensar na 30ª parcela, contemplei o consórcio. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho 30 parcelas de 500 mil, aqui valores nominais, né? Que eu paguei até agora, isso dá 15 mil reais, 30 vezes 500, que eu investi. Porém, o meu crédito, que já teve 2 ou 3 reajustes, que era 100 a 110, a partir de agora o investimento que eu tenho aqui disponível rendendo é 110, não é mais 15, que é o que eu paguei. Então imagina você que eu vou seguir mais 12 anos com o rendimento sobre o valor contratado do crédito. Então vou seguir 12 anos com rendimento sobre 110, que é o que está ali disponível. A minha ideia desse investimento não é usar o crédito. Eu não vou pegar esses 100 mil reais e comprar um terreno, não, é para o Pedro. Então eu vou levar esse investimento até o final. Nos 18 meses, no final dos 18 meses, eu vou encerrar o meu pagamento do consórcio e vou retirar tudo isso em dinheiro, porque isso é possível, às vezes as pessoas não sabem, mas quando encerra o grupo, tu consegue resgatar todo o dinheiro e mais o fundo de reserva, inclusive. Em comparação com a minha aplicação aqui na Previdência Privada e o consórcio, a questão é que se eu contemplar até o mês 110 dos 18 anos, a minha remuneração vai ser maior do que a que eu vou ter aqui na Previdência Privada. Porém, se eu contemplar ali no mês 30, como eu estou colocando, essa curva ela vai ser muito exponencial, porque aí esse evento aqui ele vai potencializar o meu ganho e talvez lá na frente eu vou colher um fruto 2 ou 3 vezes maior do que esse. Então, quer dizer, vamos pensar na sorte. Esse investimento, ele te blinda da sorte. Tu não tem sorte nenhuma aqui. Não vai acontecer absolutamente nada. Não vai perder. Vai ter, mas porém tu pode, se tu tiver... E normalmente as pessoas, né, têm essa oportunidade de ser contemplado antes. Pode ser contemplado no primeiro mês. Pode. A gente já teve exemplos nesse sentido. Por outro lado, nesse exemplo, sim, eu tenho a chance da sorte vir bater na minha porta aqui, né? Talvez no 5º, no 10º, no 20º, no 30º mês e ser contemplado. A contemplação é a sorte. Aí quem vai olhar de fora vai dizer, mas esse cara tem sorte. Mas não é isso. É que eu optei por um caminho em que a sorte pode me encontrar. Nesse aqui não dá. São de posições, né? Exatamente. De maneira de enxergar. Isso. Então, o consórcio ele é um produto muito bom, né? Para inúmeras questões. Essa foi só uma, que inclusive esse raciocínio eu desenvolvi ele a partir do nascimento do meu filho. Porque eu fui pensar, olha, bom, assim, e aí eu desenvolvi isso. E evidentemente que eu fui por esse caminho. Porque eu acho que a assimetria é mais convidativa nesse caminho do que nesse. Mas, falando ainda um pouquinho sobre consórcio, a gente tem 3 grandes clientes aqui no nosso escritório que a gente atende. É o cliente, vamos chamar ele de o cliente comum ou ordinário, aquilo que é normal, né? Um cliente normal, então, para não ser nada estranho. É aquele cliente que está com um viés de sair do aluguel e comprar uma casa, comprar um terreno, alguma coisa. Faz o consórcio dentro do orçamento dele, quando contempla, compra o imóvel que é aquilo que ele quer. Um veículo, que assim seja. Hoje a gente tem modalidades até náutico, toda a parte agrícola também, tudo mais. Esse é o primeiro cliente. O segundo cliente é aquele que não tem interesse em fazer o consórcio para contemplar e usar o crédito para realizar um sonho, fazer alguma coisa. Ele não tem esse interesse. Porque normalmente são pessoas que têm mais capacidade de pagamento, que têm uma condição econômica melhor. Esse cliente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as cartas para estar exposto à sorte. Na medida em que ele contemplar essa carta, ele vai querer vender ela mediante o pagamento de um ágio, que a gente chama. Que é o quê? Vamos naquele meu exemplo lá, eu tinha pago 15 mil reais, né, sobre aquela carta. E ela contemplou. Eu facilmente posso vender ela por um valor maior do que 15. Então eu consigo ganhar um dinheiro ali. Esse é o investidor que não quer usar o crédito. Ele quer estar exposto à sorte, se for contemplado, ganhar um ágio e se livrar da carta, fazer outra nova, para tentar ganhar de novo ali. E o terceiro investidor, o terceiro cliente que a gente tem ali, é o cliente que ele tem a necessidade imediata do crédito. E esse também a gente consegue atender. Porque na medida em que eu tenho clientes investidores que vão fazer o consórcio, contemplar e me vender a carta, eu vou ter aqueles que vão vir procurar a carta já contemplada, dispostos a pagar um ágio. Que tem muitos, inclusive.
Então, eu tenho uma necessidade imediata. É o meu vizinho que quer vender o terreno aqui e eu não estou conseguindo acesso a um financiamento no banco bom, com taxas atrativas. Esse período, inclusive, para o consórcio é muito bom. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o sistema nacional tem meio que cessado os investimentos na área imobiliária por hora. Fechou as torneiras. Segundo, uma Selic alta, né? Então, quanto mais alta for a Selic, pior é para o país em termos estruturais, tá? Nenhum país civilizado vai progredir muito com Selic alta, que é a taxa básica de juros. Mas para o consórcio se torna mais atrativo na medida em que o consórcio ele tem uma taxa de administração. Ele não tem variação alguma com relação a Selic ou taxa de juros. Ele não tem juros, ele tem taxa administrativa, que ela é fixa. Ela paga um percentual sobre o crédito. Então, quanto maior for esse cenário ruim, de novo, tá? Estruturalmente para o país, isso é ruim, que é taxa básica de juros alta e especialmente o sistema financeiro, o sistema habitacional bastante limitado, para o consórcio é bom, ele se torna muito mais atrativo. Então, é uma opção que a pessoa tem. Então, esses são os 3 grandes clientes que a gente atende aqui no nosso escritório. Isso é bem interessante, né? Para quem pretende investir, às vezes, vou investir, mas tu tem a possibilidade de investir e revender. Exato. Exatamente. Revender o consórcio para outras pessoas que estão buscando para fazer seus investimentos de fato. Como tem aqueles que vão pensar em fazer um investimento, eu quero trocar de veículo, então eu vou me planejar agora porque eu quero trocar de veículo aqui 2 anos. Comprei um veículo novo, quero trocar aqui 2 anos, também faz esse planejamento, exatamente. né? Que também tem pessoas assim que é difícil das pessoas ir lá no banco e depositar o dinheiro todo mês para guardar, né? Sim, tem isso também. Tem muitos clientes nossos que não sabem o que vão fazer quando contemplar, né? Mas que se não tiver um compromisso mensal, acabam destinando o recurso para alguma outra coisa, que talvez não seja essencial. E quando vê, o tempo passa e acabou não acumulando nada. Então faz com que a pessoa seja persuadida a pagar. Pagando, tu está reservando um valor aí. E no consórcio, tu está exposto à sorte, inclusive. Que aí tu pode ganhar, beleza, ganhei, vou revendo para alguém ou compro algo de fato que acho que é interessante, e aí vai da pessoa. Mas também tem isso, né? Que muitas pessoas fazem isso. Mas vamos falar sobre um outro assunto, Thiago, que eu acho que tu talvez não conheça muito, mas sobre o esporte. Eu acho que tu não pratica muito esporte, né? Poucas vezes campeão, né? Mas não é tanto assim, né? Mas disputa campeonatos na região também. O ano passado estava na Série Bronze junto com a Locomotiva. Também pelo CRCM ali em Montauri, né? Diversos campeonatos, diversos títulos. E essa paixão pelo esporte, de onde surgiu? E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre esporte. Assim, de onde surgiu, tem coisa que é um pouco de carga genética, eu acho, né? Muito é influenciado pelo meio, evidentemente. Mas no nosso caso, acho que vem da mãe. O pai não, o pai é perna de pau, não é da bola, não. Mas a mãe, sim, e todos os irmãos da mãe foram grandes jogadores, inclusive. Alguns com passagem por times profissionais, inclusive. E acho que vem daí. E os meus irmãos também têm um pouco desse... Um pouco menos, eu acho. Eles jogaram menos bola do que eu, sem falsa modéstia. Mas assim, eu sempre me identifiquei muito. É uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Adora praticar esportes, enfim, atividade física. Além disso também, eu sempre me identifiquei muito com as questões sociais, né? Então, a nossa história ali, e eu falo nossa, sempre remetendo à figura do Neucir, que é a grande referência para nós ali em Montauri em termos de esporte, que assim, a gente sempre se preocupou muito e sempre entendeu que através do esporte a gente consegue fazer com que vidas possam ser mudadas. E eu particularmente já joguei bastante campeonato, sim, isso é verdade. Joguei em times que disputaram ligas estaduais, inclusive. No ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui com o pessoal da Locomotiva, né, aqui em Serafina Corrêa, que esse ano, inclusive, estão fazendo uma campanha fantástica, né, estão na final do campeonato e acho que eles merecem muito e vão ganhar esse campeonato. Nos últimos anos tive bastante histórico de lesão, né, eu tive algumas lesões aí que me judiaram bastante. Pubis foi uma delas, 2 vezes eu tive, em 2015 e ali no ano de 2022. Então, isso é uma lesão bem chata, assim, uma lesão que tu tem que trabalhar, inclusive a parte psicológica, porque senão tu resolve abandonar e não quer mais saber de jogar bola. Mas sim, me identifico muito, né, em razão disso tudo.
A gente tem participado de inúmeros campeonatos, em especial nos últimos anos, por inúmeras razões. O município de Montauri sempre teve bons olhos, a administração pública, com relação ao esporte. Então, a gente sempre teve essa parceria com o município. Isso facilita muito, na medida em que a gente tem uma entidade lá que é o CRCM, mas é uma entidade sem nenhum fim lucrativo. É uma entidade que ela demanda boa vontade das pessoas para ela ir para frente, assim como qualquer outra entidade. E que, se tu puder ter a parceria do ente público, fica muito mais fácil. E nós fomos contemplados com isso nos últimos anos, e não só do município, né? Vamos ser justos com a comunidade também, porque em todos os projetos que a gente levou adiante, especialmente de 2016, 2017 para cá, a comunidade sempre abraçou. Então, vamos disputar uma Taça RBS, que foi um dos projetos legais que a gente fez lá em 2020 ou 2021, não lembro. Inclusive, era uma gestão minha, eu era presidente da entidade. Foi feito um projeto e foi buscado patrocínios e assim a comunidade abraçou com 2 braços ou mais, inclusive. Então, facilitou muito o trabalho. Eu sempre costumo dizer que tu tem que ter muita seriedade e transparência, especialmente quando tu está tratando de um recurso de uma entidade, porque sendo assim já é difícil. E se não for assim, certamente a comunidade não vai abraçar. Então, passa por isso para te ter um sucesso, né? E nós tivemos êxito nesse sentido, tudo que era feito era prestado contas, era muito transparente, e por isso que a comunidade, enxergando que o projeto realmente fazia sentido, tinha um impacto social muito grande na comunidade, tinha as crianças engajadas, tinha por trás disso as escolinhas, então a comunidade vem contigo, né? Fica muito mais fácil de tu pedir um apoio quando precisa. E o município, a administração pública, melhor dizendo, sempre teve essa sensibilidade em olhar para o esporte como algo importante dentro de um contexto geral de uma sociedade. E é por isso que a gente se identifica tanto, né? E falando de jogo, mesmo dentro de quadra, né? Nos últimos anos eu tenho tido bastante êxito, vou ser sincero. Mas eu acho que isso se deve muito ao grupo, né? Nós costumamos dizer nos bastidores que o importante é estar na barca boa, né? Aí fica bem mais fácil. Então, eu acho que nos últimos anos a gente tem escolhido assim, boas parcerias para fazer bons times e poder disputar os campeonatos com... não adianta tu só querer participar. Em alguma medida tem que ser competitivo também, né? Então, isso também foi algo que a gente começou a perceber nos últimos anos. Olha, a gente participa e não ganha. Eventualmente ganha, um ou outro. E ganhar, para quem disputa, assim, quem é um clube, quem tem uma torcida, é importantíssimo, né? É o auge daquilo que, vamos pensar, é a cereja do bolo do teu projeto. Não adianta tu ter um projeto lindo, tu sai do início já bem estruturado, com recurso, tu vai oferecer tudo que os jogadores precisam, tu vai fazer uma festa toda vez que tiver jogo em casa para a torcida chegar e tudo. Se tu nunca ganha, tu sempre chega e perde, porque o futebol ele envolve muitas emoções, assim como inúmeras outras coisas, política é assim também, né? E perder um jogo, ele te gera uma frustração muito grande, em especial quando tu tem uma expectativa grande. A gente sabe que a expectativa ela é acompanhada, melhor dizendo, a frustração é acompanhada da tua expectativa. Se tu espera muito e não se materializa, a frustração é gigante. Se tu espera pouco, a frustração não é tão grande. Então, ganhar a competição é uma sensação que a torcida e um clube precisa experimentar, até mesmo para tu ter esse afã de continuar, de dar um passo a mais, de seguir nesse caminho, de perceber que está dando certo também, né? Porque o objetivo final sempre é ganhar, né? Não é só participar. E acho que a gente tem tido êxito nesse sentido, né? Nos últimos anos, por isso que a gente está por aí. Mas está se caminhando pro encerramento, pelo menos o meu ciclo, né? Fiz 34 anos nessa semana e chegando nos veteranos, né? Então tem que mudar de classe agora, abandonar a gurizada e ir pros veteranos. Thiago, tu é bem envolvido com o esporte. Montauri sempre tem uma história, o CRCM sempre nos campeonatos que disputa tá entre os melhores, enfim, muito bem classificado. E quando o CRCM tá lá, tu já sabe, o pessoal não entra ali para brincar, tipo, fui lá para jogar, para participar. Normalmente é para disputar.
O CRCM pode estar numa Federação Gaúcha, numa Série Bronze, num próximo ano, talvez? Olha, ou numa liga, né? atualmente eu não sou presidente nem vice, eu sou jurídico do time lá pelo estatuto. Então só sobra a parte burocrática para mim. Então também não posso afirmar nada, tá? Depende muito também da boa vontade da administração pública, que sabendo que vai ser assumida pela figura do Neucir Stefenão, ele é uma pessoa que se confunde com o esporte. Então acho que esse também não é um problema. A minha opinião pessoal não é que eu acho que o município de Montauri deve fazer isso no ano que vem, por inúmeras razões. Primeiro, a gente vem de uns 3 anos para cá, como tu bem colocastes, né? Na vitrine ali como uma das equipes que sempre disputa os campeonatos, disciplinada em alguma medida, sempre tem alguma coisinha ou outra, mas normal, faz parte normal. do futebol. Se não tem alguma coisinha... Também não tem graça, aí não tem esporte, né? E eu acho que a gente construiu, sabe o que, Thales? Que isso que é o mais importante de tudo. É uma espécie de identidade desse clube em que as pessoas que eu digo são os atletas. Eles querem fazer parte, sabe? Então é isso que é a parte mais prazerosa. Identificaram que o CRCM ele é um projeto sério, não aceita qualquer coisa, se importa muito com o atleta em especial. E aí facilita muito tu montar uma equipe nesse cenário, né? O inverso seria muito complicado. E afora isso, e aí que vem a grande questão, o ginásio municipal de Montauri, ele está passando por uma grande reforma agora, que foi iniciada nas últimas semanas. E ele vai ficar assim, um ginásio bem bacana, bem legal, e ele merece ir para uma liga ou uma federação no ano que vem. Vai ficar um ginásio, a quadra em si vai ficar igual a da Serafina. Igualzinho. Mas ela vai ser oficial ou vai igual ser desse tamanho? Desse tamanho aqui. Mesmo tamanho, Mesmo que daí tamanho. Ela é de 19 por 36. 36, isso aí. Isso. Não dá para aumentar para 20 e 40 porque realmente não tem espaço, né? Que é oficial mesmo é 20 por 40, né? Isso, Mas tem algumas competições que tu joga com a quadra menor, né? Mas esse tamanho que é essa da... Joga de quase Serafina, todas as competições. Joga praticamente tudo. Mas lá a gente tem uma limitação de espaço, então vai ser feita uma reforma bem grande para aumentar arquibancadas, colocar uma infraestrutura bem melhor para os vestiários e tudo mais, e a quadra, que é o principal, né? Então o município está investindo um bom valor ali na quadra de esportes, e por isso que a minha opinião é que no ano que vem, levando em consideração tudo isso que eu falei, talvez seja esse o momento, e aí voltando para aquilo que eu disse no início, né? Tem coisas que é momento, se não acontece, não volta mais, porque... Veja que de nada adianta tu ter uma quadra nova num lugar em que tu não tem a identidade do esporte. Primeiro, tu vai ter dificuldade gigantesca para montar uma equipe. E segundo, que talvez a própria comunidade local ali não abrace o projeto. E nós temos tudo isso de modo favorável. Então o momento me parece que é. Né? Então não podemos deixar passar. Essa é a minha ideia. Mas enfim, como eu falei, eu não sou nada, né? Só estou dando uma opinião. Mas com certeza Montauri eu acho que precisa hoje. Chegou um patamar, na minha opinião, que o CRCM já deve. É o momento do CRCM. Também acho. É o momento. Claro, lógico, passa tudo por investimentos, por valores, que a gente sabe que não é brincadeira, né? Tipo, e o investimento também é considerável. Sim. Então, talvez tenha que analisar todas as maneiras, mas quem sabe o CRCM esteja aí no padrão estadual. Sim, tem condições. E aí a gente vê hoje times, né, da região aqui, bem engajados, e quem sabe Montauri também esteja no mapa do futsal estadual. E já está no regional muito bem. Sim. Mas no estadual ainda falta um passo. Exatamente. Quem sabe o passo seja dado. Tiago, que mais tu faz, além de ser agricultor, advogado, empresário, atleta? Qual mais outra atividade tu tens? Olha, o que tem mais me tomado tempo é ser pai mesmo, ultimamente, né? Porque na medida em que o Pedro nasceu, fez 1 ano e 1 mês agora há pouco, e eu tenho a Laura também que está a caminho, né? Então a Vivi está grávida e isso faz a gente pensar em muita coisa, né? Depois que o Pedro nasceu, muito embora não parece que tenha mudado muito, porque eu segui com a minha rotina,
A Vivi também, em grande medida, com a dela. A gente permanece morando no mesmo lugar. Mas as coisas já começam a bater na porta. Por exemplo, olha, preciso de um lugar maior para morar, né? Uma situação. Outra, eu tenho que começar a pegar menos compromissos, tanto com esse viés esportista, como compromissos de cunho social, porque eu preciso dar mais atenção para dentro de casa. Então, eu particularmente estou me programando para o ano que vem, diminuir um pouco algumas atividades, em especial essas do esporte, em razão da idade também, né? Para me dedicar um pouco mais para a família. Mas falando um pouco sobre a atividade rural, que a gente falou pouco, né? Que em essência mesmo eu sou agricultor. Técnico agrícola, inclusive. Técnico agrícola, essas outras questões aí deixamos de lado. Né? A gente tem uma propriedade rural ali em Montauri, trabalhamos só nós da família, né? Isso que eu acho que é bem legal. Eu, meus 3 irmãos, que cada um deles tem uma atividade, uma formação acadêmica e uma atividade particular, assim como eu tenho as minhas, cada um deles tem a vida dele particular. E na medida do possível a gente concilia os trabalhos lá da propriedade, que a gente encara como uma empresa, sempre foi assim, né? Então, eu acabo indo todas as manhãs cedo, eu vou na granja, todas as manhãs. Acordo às 5h30, 5:45 e vou para a granja. Depois faço a parte que me cabe e desço, só tomo banho e vou para o escritório. Então, quando é 8h30, 9 horas já estou no escritório. E eles da mesma forma, cada um tem uma sua atividade de acordo com a sua agenda, né? Então, acho que essa atividade, essa raiz que a gente tem ali da atividade agrícola, muito embora não pareça, mas ela é muito forte na minha pessoa, porque, claro, agora eu fico um pouco distante, né, em razão de que eu não tenho tempo também, né? Mas a gente tem uma raiz muito forte com a atividade rural mesmo. Adoramos, é aquilo que a gente realmente tem muita paixão para fazer, e é por isso que a gente faz, né? Mantém, acorda cedo e vai lá trabalhar e tudo mais. De segunda a segunda. De segunda a segunda, porque a gente não tem só atividade agrícola, a gente tem também suinocultura, de cria, e eu particularmente tenho ovelhas também, que eu adoro elas. Eu tenho umas 50 ovelhas que essas aí são só minhas aí. E aí eu cuido delas e, enfim, demanda atenção todo dia, né? Precisa, porque se tu quer ter alguma coisa, tem que cuidar, não adianta. E a agricultura, ela é assim, né? Às vezes o pessoal fala, o agro isso, o agro aquilo. Mas ninguém tá lá todo dia. Feriado, chovendo, sol, tá lá trabalhando, né? É verdade. E só mesmo quem gosta tá na agricultura hoje, né? Dificilmente tu vê jovens na agricultura. De modo geral, a agricultura em si, vamos deixar essa área da pecuária e tudo mais de lado, mas a agricultura em si mudou muito, né? Eu penso, tá? Isso tem bastante automatizou também, oportunizou outras formas. A agricultura, ela tomou uma proporção, né? O Brasil é o celeiro agrícola, né? Tomou uma proporção muito grande. Tudo é muito moderno hoje, né? A tecnologia de ponta da agricultura, em grande medida, está aqui no Brasil também. E isso se traduz em custo, né? Assim como qualquer outra atividade, se tu não conseguir acompanhar a evolução do mercado, tu vai acabar sendo marginalizado. Isso acontece em qualquer outra atividade, vai te deixando de lado, porque a coisa vai mudando. E a agricultura é isso. E hoje, a atividade agrícola, ela, em razão disso, ela se tornou, em alguma medida, sim, mais fácil. Vamos pensar, aquele trabalho braçal, que ele deixou de existir em alguma medida. Por outro lado, o trabalho intelectual, ele é redobrado agora. E sobretudo, porque a gente vive períodos em que as estações climáticas elas já não são mais assim tão definidas. E eu enxergo a atividade agrícola como uma atividade de altíssimo risco, muito embora a grande maioria das pessoas ache que quem planta está num ambiente seguro, o que não é verdade. E a prova é os últimos anos que a gente tem tido. E certamente serão os futuros também. Então, a atividade agrícola ela ficou muito dinâmica, uma atividade muito complexa, e de um risco elevadíssimo, né? Tu tem que ter isso claro para tu conseguir seguir na atividade. Então, por um lado, tem toda essa questão tecnológica que se reverte em qualidade de vida, em facilidade para fazer o trabalho e tudo mais, mas por outro lado tem também todas essas questões que pesam muito, né? Então, o agricultor tem muitos desafios, sim, sem dúvida nenhuma. Então, a gente sempre sabe, tem que pensar se chove, aí tem que pensar, mas
Se chove demais, sol, se vem o sol, ou às vezes é sol demais, é bem complexo a agricultura, né? É Por isso que eu complexo. admiro muito o agricultor. E sobretudo porque são forças da natureza que são inerentes à tua vontade. Independente de tu querer que chova, se não quer chover, não chove. Você não tem as condições para chover, não vai chover. Tu queira, tu não queira, tu gosta, tu não gosta, e isso não vai mudar nada, né? Só depende do lado de cima. Exatamente. Então, por isso mesmo. Tiago, gostaria de te agradecer por dedicar esse teu tempo aqui, compartilhar um pouco da tua história, do teu conhecimento, compartilhar com quem nos acompanha através das redes sociais. Então, muito obrigado por estar aqui e deixe espaço de considerações, caso a gente não tenha comentado algo que é interessante comentar. Sinta-se à vontade. Acho que, de modo geral, a gente comentou um pouco sobre tudo. Da mesma forma, Thales, gostaria de agradecer imensamente o convite, né? Acho que o simples fato de ter sido convidado já é algo para de um profundo agradecimento da minha parte. Poder colaborar também aqui com o programa de vocês, eu acho que é muito importante fazer isso, né? Trazer pessoas para conversar, enfim, para tratar da história, casos de sucesso e de não sucesso também. A gente sempre tira aquilo que a gente pode aprender, seja qual seja o cenário, alguma coisa você sempre vai aprender. Então, da minha parte, fica aqui o agradecimento, mais uma vez, por ter cedido esse espaço aqui do tempo para falar um pouquinho sobre a minha história. Falar de si é sempre mais difícil, né? Falar do outro é mais fácil, falar de si mesmo é muito mais difícil. E me colocar à disposição, sempre que puder, tiver oportunidade, fico aí à disposição para estar junto com vocês. Para finalizar, só vamos comentar os endereços do escritório de vocês, onde está, contatos, tanto também da HS Consórcios e também do teu escritório. Vamos deixar os contatos, caso alguém gostaria de entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Pode ficar. O escritório de consórcios, que está localizado ali na esquina, na frente da padaria Valar, eu acho que é mais fácil de se localizar, né? Exato. Ali na Via Gênova, famosa. O contato do escritório comigo ou com o Éder, então o telefone pode ser o 54996575335, que pode ser também o mesmo desse escritório que está sendo inaugurado agora, que também tem como ponto de referência o registro de imóveis e o Detran, né, ali onde era a antiga sala da agência da Cressol. E agora está sendo inaugurado esse escritório aí que eu vou estar trabalhando ali a partir do dia 20 todas as tardes. Perfeito. Isso. Tiago, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigado por você que acompanhou Sala 203. Vamos ficando por aqui.